Bom dia, gente. Tudo bem? Conseguem me ouvir? Conseguem me ver direitinho? Vou esperar um retorno de vocês aqui no chat para a gente iniciar a aula de hoje, tá? Pelo que indica aqui para mim, está tudo funcionando bem. Só queria saber se vocês estão me ouvindo bem também. Tudo ok? Então, vamos lá. Gurizada, na semana passada, eu queria puxar um pouquinho pela memória, tá? E lembrar que na semana passada a gente estava estudando Platão, né? E apresentei para vocês, assim, de um modo mais geral, as ideias dele, as principais ideias, os principais conceitos filosóficos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Beleza, então. Então vamos lá, tá? Então, como sempre, tá, gente? Se travar em algum momento, se vocês não entenderem alguma coisa que eu falei, porque cortou e tal, é só vocês escreverem aqui no chat que eu explico de novo, né? A gente está num meio, assim, digital, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? E um pouquinho de paciência também, caso interrompa a conexão. Então aguardem um pouquinho que eu retorno, tá? Bom, mas vamos lá. Lembrando então que na semana passada a gente estava vendo Platão, né? E hoje a gente tem que terminar de ver esse conteúdo e entrar já no pensamento de Aristóteles, que é o último grande pensador lá do mundo grego. Tá? Só para situar vocês, né? Ali no livro, gurizada, a gente está entre a página 3 e a página 4, tá? Da parte de filosofia, beleza? Só para vocês se localizarem aí. Mas antes disso, tá? Eu estava pensando numa coisa que de repente pode ajudar vocês a fazer uma espécie de mapeamento, assim, do conteúdo que a gente está vendo agora nesse momento, que é a filosofia grega, tá? Então vou começar por uma questão bem metodológica, para sistematizar, para ajudar vocês nos estudos que vocês estão fazendo, certo? Gente, eu queria fazer uma sugestão que é a seguinte, tá? Que vocês pegassem uma folha de papel, né? Uma folha branca, né? Um A4, uma folha de ofício, fizessem uma espécie assim de arco, certo? Uma representação assim na forma de arco. Eu vou pegar um papelzinho aqui, tá? E vou mostrar para vocês numa micro escala a sugestão que eu estou dando. É uma sugestão, né? Que é para ajudar vocês a fixar bem esse conteúdo. Gente, quando a gente fala em termos de um arco, né? A gente está falando de uma forma que deve estar um pouco difícil de enxergar, né? A gente está falando de uma forma que tem um ponto que a gente estabelece como uma curva ascendente. A gente tem um ponto qualquer de um arco que a gente estabelece como pico, como topo, né? E a gente depois passa a ter uma curva descendente, tá? Eu queria que vocês entendessem a história da Grécia dessa maneira. A história, não ainda a filosofia propriamente dita, tá? E que vocês conseguissem fazer um esqueminha, né, nessa forma de arco para situar os períodos da filosofia que trabalhando aqui dentro da história da Grécia de um modo mais geral. Como é que a gente faz isso, tá? A gente tem que lembrar que a história da Grécia, ela é dividida em 5 etapas, né, que eu tinha já comentado com vocês e que vocês já sabem lá pelas aulas de história, que a gente tem período pré-homérico, que a gente tem período homérico, que a gente tem período arcaico, que a gente tem período clássico e que a gente tem período helenístico, certo? E que vocês colocassem essas fases dentro desse arco, né, assinalando pontinhos ou tracinhos nesse arco, dependendo da fase que a gente está tratando. Por exemplo, tá? Quando a gente está falando do topo do nosso arco aqui, da parte mais elevada dele, a gente está falando basicamente do período clássico da história da Grécia, né? Como eu estou colocando aqui para vocês. Vocês conseguem enxergar direitinho? Tá? É só uma sugestão para vocês não se perderem, né? E quando a gente está falando, por exemplo, do período de decadência da Grécia, que é a parte descendente do nosso arco, a gente está falando do período helenístico, né? Assim, né, basicamente já nessa curva descendente, já é o final da Grécia, já é a derrocada da Grécia como civilização, né? Eu botei ali HL de período helenístico, que a gente vai ver depois, né? Mas antes disso, quando a gente está falando da parte ascendente da nossa curva, aqui do nosso arco, a gente está falando basicamente do período arcaico, certo? Então aqui a gente situa as 3 principais fases da história da Grécia, né? Antes aqui do período arcaico, a gente tem o período homérico e o período pré-homérico. Esses a gente não precisa considerar muito aqui, né? Por quê? Porque no período pré-homérico, a gente está falando mais ou menos século XIII, século XII a.C., é bem o primórdio da civilização grega, então
não existia ainda lá filosofia. Mas se vocês quiserem colocar lá no comecinho do arco, né, como ponto de partida lá, né, na posição desse tracinho aqui, onde está o meu dedo, tá? Se vocês quiserem colocar bem na pontinha dele, período pré-homérico, vocês podem colocar, né? E depois, em seguida, vocês podem colocar um outro tracinho para representar também o período homérico, tá? Dá uma espiada aqui. Então, o primeiro tracinho aqui mais perto do meu dedo é o pré-homérico, o segundo é o homérico, aí depois ali já está escrito, né? Arcaico, que é um momento de ascensão da Grécia como civilização, clássico, que é o apogeu da Grécia como civilização, e helenístico, que já é a decadência da Grécia como civilização, beleza? Todas as civilizações, principalmente as do passado, a gente pode representar dessa maneira, na verdade, né? A gente poderia pegar a história do Egito e colocar nessa forma de arco, né? Então a gente tem, por exemplo, o Médio Império, onde é que ele está, né? Num arco assim de desenvolvimento ou de decadência de uma sociedade, né? Ou entre os fenícios, ou entre os povos da Mesopotâmia, sei lá. Mas aqui a gente está tratando basicamente dos gregos, né? Tá, gente? Por que eu estou fazendo isso aqui? E a gente pode indicar até o século principal de cada um desses períodos, né? Quando a gente fala de período arcaico, principalmente aqui, a gente está falando de século 6 a.C. Quando a gente fala do período clássico, a gente está falando do século 5 a.C., e aí quando a gente fala período helenístico, a gente está falando a partir do século 4, né? Mas principalmente o século 3, o século 2, o século 1, né? São séculos que marcam esse período helenístico, que já é a Grécia descendente, né? Que já é a Grécia dominada pela Macedônia, que já é a Grécia em declínio, né? Então por que isso daqui pode ser um exercício importante para vocês, né? Para vocês situarem na parte de baixo do arco o conteúdo que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, quando a gente volta ali no comecinho, tá? Quando a gente fala aqui de período pré-homérico e período homérico, por exemplo, né? Não existia filosofia. Então é por isso que eu digo para vocês que esses períodos para nós, nesse momento, não são tão importantes assim, né? Quando a gente fala de período pré-homérico, que é o primeiro aqui, vocês poderiam até colocar mito, né? Mitologia, ou pensamento mítico, né? Que é o pensamento predominante no mundo grego, ainda na forma da civilização creto-micênica, né? Certo? Que é, na verdade, o período pré-homérico, né? Agora, quando a gente fala de período homérico, vocês já poderiam escrever embaixo aqui, né? Em cima do arco vocês botam aqui o nome do período, e embaixo vocês botam o pensamento que predominava. Então aqui, lembrando, primeiro período pré-homérico, vocês botam assim, pensamento mítico, mitológico, né? E aqui no segundo período, que é o homérico, vocês podem colocar pensamento mítico religioso, porque no homérico a parte da religiosidade já está se desenvolvendo também, quer dizer, os mitos gregos estão sendo já compilados, já estão sendo narrados de uma maneira mais completa, mais complexificada pelo próprio Homero, pelo Hesíodo, né, que é o outro poeta que vive nesse período aqui. Quando a gente fala de período homérico, gurizado, nosso segundo risquinho aqui, que eu não coloquei ainda o nome, a gente está falando mais ou menos século 8 a.C., né, 9, 8, mais ou menos por aí. Aí aqui, quando a gente tem o início da filosofia, no período arcaico, a gente tem o pensamento pré-socrático. Então, arcaico, século 6 a.C., mais ou menos. Vocês colocam aqui embaixo, pré-socráticos, e podem colocar até aquelas escolas principais que a gente viu, jônica, itálica, eleática, pluralidade, talvez atomista, né? Atomista até mais na passagem do arcaico para o clássico, assim, né? Quando a gente fala de período clássico, gurizada, a gente coloca Sócrates e Platão, né? É o apogeu. Vejam que o apogeu da Grécia como civilização acompanha o apogeu da filosofia. As duas coisas não são coisas separadas, né? Assim como o período clássico, eu falei isso 2 aulas atrás para vocês, né? Vai ser um período de apogeu de muitas atividades intelectuais, o teatro, a medicina, a história, né? É o momento em que a gente vai ter Hipócrates, é o momento em que a gente vai ter Heródoto na medicina e na história, né? Respectivamente, a gente vai ter também Sócrates, vai ter também Platão na filosofia. E aí Aristóteles, que a gente vai ver, a gente já coloca ele meio que na passagem do período clássico para o helenístico. Aristóteles nasce no período clássico e já morre dentro do período helenístico, né? O que é o período helenístico? É quando a Macedônia invade a Grécia e Aristóteles está vivo, testemunha, presencia isso, né? E já vai morrer dentro do período helenístico. E ali dentro do período helenístico, então, que é o último período da história da Grécia, o que a gente faz? A gente coloca algumas correntes de pensamento, algumas escolas do período helenístico que vocês têm ali na página 4 já, né? Cinismo, ceticismo, epicurismo, estoicismo, que são coisas que têm caído no Enem e que a gente vai dar uma analisada, beleza? Então, só uma sugestão para vocês, né? Para a gente dar uma vislumbrada nesse conteúdo de filosofia grega de uma maneira mais
metódica e fazendo algumas sínteses que são realmente importantes para a gente não se perder, beleza? Então, basicamente, gente, isso daqui é um exercício do Enem, né? Isso aqui é um exercício de interdisciplinaridade. Vocês vão pegar o período histórico, tentar caracterizar na cabeça de vocês, aqui na parte de cima do arco, e na parte de baixo vocês vão ver o que tem de produção intelectual acontecendo dentro de cada um desses períodos e quais são os pensadores principais, né, que estão ali trabalhando dentro de cada um desses períodos, beleza? Eu acho que isso é uma boa sugestão, funciona bem, então façam isso, peguem uma folha de ofício, faz com canetinha, faz com cor diferente, cola na porta do teu guarda-roupa, cola no mural que tu tenha eventualmente no teu quarto, cola em algum lugar e fica olhando para aquilo ali, né? Porque ajuda também lá na disciplina de história a umas coisas importantes. Bom, agora a gente entra propriamente no conteúdo de hoje, que é a continuação do pensamento de Platão, tá, gente? Lembrando, então, Platão é o principal discípulo de Sócrates, né? A longa vida, entre 428 ou 427 a.C., morre em 348 ou 347 a.C., viveu uma longa vida, 80 anos, que para a época era realmente muita coisa, né? E isso possibilitou também que ele pudesse escrever muitas obras, deixar muitas obras aí, né? Como legado do seu pensamento. E lembrando também que as principais influências sobre Platão são, evidentemente, Sócrates, que é a principal, né? Que é o seu mestre, que vai marcar muito a visão de mundo de Platão. E depois Platão, quando Sócrates é condenado à morte, faz aquela longa viagem que eu mencionei para vocês e conhece nas outras cidades-estados o pensamento pré-socrático. Então, principalmente, gurizada, Pitágoras, que é um grande matemático, vai dar uma influenciada muito grande. É claro que Pitágoras já tinha morrido, mas os pitagóricos, né, seus discípulos, Platão acabou tendo aula com eles, né? E depois também a gente vai ter Heráclito e Parmênides influenciando bastante o pensamento de Platão. Aquela coisa do mobilismo versus imobilismo, né? Platão vai tentar resolver esse problema. Ele vive uns 100, 150 anos depois de Heráclito e Parmênides, mas ele vai tentar conciliar as teses dos dois. E é aí que vai surgir a sua famosa teoria das ideias, né? Lembrando mais uma coisa, antes da gente dar continuidade. Quando a gente fala de Platão, a gente resume o pensamento dele em 4 palavrinhas, né? Que eu falei para vocês na aula passada. Primeira palavrinha, elitismo. Vocês têm que lembrar da posição social e intelectual que Platão ocupava, até para contrastá-lo com Sócrates. Sócrates era um homem do povo, né? Era um homem pobre. Platão já vinha da aristocracia, Platão já vinha da alta sociedade, então a visão dele vai ser uma visão mais elitizada. Senhor, mas por que é importante saber isso? Que Platão vinha da elite? Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo do porquê que é importante a gente saber. Sócrates ensinava, não, né? Mas ele dialogava assim com os jovens a céu aberto, em praça pública, e o único critério para Sócrates escolher os jovens com os quais ele ia dialogar era o critério da inteligência. Qual é o menino inteligente ali que eu posso ter um diálogo com ele que seja frutífero, né? E Platão dá continuidade ao trabalho de Sócrates no sentido de tentar colocar a juventude para pensar, só que Platão já vai fazer isso mais tarde dentro de uma academia, dentro de uma escola, né? Ele vai criar sua famosa academia para educar os jovens, então, mas vai ser uma coisa elitizada. A academia de Platão não é para qualquer um. Primeiro, porque para entrar tem prova. Platão é o inventor do vestibular, né? Segundo, para permanecer lá tem que pagar. Então, basicamente, eram os jovens da alta sociedade que conseguiam estudar lá na academia de Platão. Não só os jovens da alta sociedade ateniense ou grega de maneira ampla, mas também jovens vindos de outras partes. Para vocês terem ideia também, Aristóteles não era grego, né? Aristóteles era macedônio, e como ele vinha da nobreza, ele tinha condições, ele se mudou para Atenas aos 18 anos, ele, Aristóteles, e se matriculou na academia de Platão, e lá foi aluno de Platão por alguns anos. Depois Aristóteles rompeu com Platão, né, e vai fazer a sua própria filosofia de maneira independente. Nós vamos ver isso também, né? Então, vejam que já tem essa diferença de perspectiva. Segundo, antidemocratismo, tá? Só para a gente refrescar a memória. Quem não anotou na aula passada esses termos, anote. Antidemocratismo. Então, o pensamento de Platão, sobretudo o pensamento político que ele desenvolve na República, por exemplo, é um pensamento completamente antidemocrático. Ele não gosta da democracia, seja por sua posição de elite na sociedade, e ele acha que elite não é uma questão meramente econômica, mas também intelectual. Então, segundo ele, nem todo mundo tem aptidão intelectual para exercer o poder, para governar. E
também porque foi dentro da democracia que ele viu Sócrates ser condenado à morte, né? Então a ideia de Platão sobre a democracia é mais ou menos assim: poxa, numa democracia, um bando de tolos e ignorantes podem acabar condenando um homem sábio à morte só porque tem poder de voto na mão. Então, a gente não deve ir contra a democracia, mas a gente deve, a partir da crítica de Platão, de repente, entender os defeitos da democracia que nós temos hoje. Então, o mau funcionamento das democracias, pegando o Brasil como exemplo, né, eu tinha tratado disso com vocês, de repente não se deve aos baixos índices educacionais, por exemplo, da sociedade brasileira, né? Então, mais do que pensar em acabar com a democracia, de repente aperfeiçoá-la passa por um aperfeiçoamento da formação das pessoas, né, para a vida pública, uma educação que não seja só para fazer um vestibular, uma educação que não seja só para decorar algumas coisas ou para ter um aprendizado profissional, mas que seja também uma educação para habitar o espaço público, para o debate político, para ter papel ativo na tomada de decisões que afetam a vida coletiva. Isso significa exercer direitos políticos. Então, tudo isso que eu falo para vocês, gurizada, não preciso ficar chovendo no molhado, né? Lembrem-se, a redação vai cobrar de vocês, né, determinado conhecimento sobre esse tipo de tema, tá? Então, do ponto de vista político e social, essas duas primeiras palavras definem bem o pensamento de Platão, né? Elitismo, antidemocratismo. Depois a gente tem uma terceira palavra do ponto de vista da teoria do conhecimento que ele produz, que é o dualismo, né? Vale lembrar, para Platão o universo é feito sempre de duas partes, né? A gente tem o mundo sensível, que é o mundo concreto, que é o mundo das coisas que a gente percebe pelos sentidos, e a gente tem o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, que é o mundo imutável, que é o mundo onde as verdades absolutas são eternas e tal. E lembrem-se, né, ao dividir o universo em duas partes, uma imperfeita, mutável, que é o mundo sensível, e outra perfeita, imutável, que é o mundo das ideias, é justamente aí, nesse dualismo, que Platão está tentando juntar Heráclito e Parmênides, juntar mobilismo com imobilismo, está tentando dar razão para os dois. Quer dizer, Heráclito tinha razão, mas ele estava falando só do mundo sensível. Parmênides tinha razão ao dizer que nada muda, mas ele estava falando só do mundo das ideias, correto? Depois a gente explora um pouco mais isso. E a quarta palavrinha é idealismo, tá? Idealismo porque para ele o mundo das ideias, o mundo do pensamento puro é mais importante do que o mundo concreto, né? A visão de mundo de Platão é a visão de um abstracionista, é a visão de um matemático, né? É a visão de um indivíduo que trabalha o conhecimento a partir de entidades abstratas como os números, ou trabalha a partir de conceitos abstratos, mas que ele acha que tem mais peso na realidade do que as coisas concretas. Agora, por que isso, né? Essa é a parte que faltou a gente ver de Platão, tá, gente? Lembrando, então, que ele vai fundar a academia, foi assim que eu encerrei a aula passada, creio, né? Quando ele retorna daquela sua viagem de 10 anos, depois da morte de Sócrates, ele funda a academia, né? Por que a academia leva esse nome? Porque ele constrói a sua escola num lugar chamado Academos, que é o bosque de Academos, que ficava nas imediações de Atenas. É uma coisa meio como o campus do Vale da Urgues, né, por assim dizer. Ele quis um lugar mais retirado, né, para ter o silêncio necessário para desenvolver conhecimento e tal e coisa, né? Então, ficava no bosque de Academos a academia, por isso leva esse nome, e é uma palavra que acaba impregnando o nosso vocabulário enquanto cultura ocidental. Então, ano que vem vocês vão estar na universidade, vão começar uma formação acadêmica, uma trajetória acadêmica, terão uma vida acadêmica, né? E Platão mandou gravar no pórtico de entrada dessa academia, dessa sua escola, a seguinte frase: não ouse entrar aqui se não souber geometria, né? E isso revela muito o lado matemático do pensamento dele, a influência pitagórica sobre ele, né, fundamentalmente, porque ele achava que a matemática, na verdade, é um veículo interessante para a gente ir do concreto ao abstrato. Ou seja, para a gente sair do mundo sensível, da percepção imediata e concreta das coisas, e adentrar uma dimensão conceitual, de raciocínio mais abstrato e mais complexo e tal. É aquela velha história, né? Isso daqui tem uma forma retangular, né? Isso daqui tem uma forma retangular, né? Isso daqui tem uma forma retangular. Mas por trás das aparências concretas, físicas, assim, dos objetos do mundo, segundo ele, existe sempre uma forma única, universal e imutável, né, que é a forma de retângulo, nesse caso aqui, né? Então, essa forma de retângulo a gente tem que abstrair das coisas, então a geometria ajuda a gente a fazer esse papel, né? Por que ele acha que o mundo das ideias é mais importante que o mundo sensível, né, gente? Então vamos voltar àquela palavrinha, dualismo, né? Dualismo e idealismo. Por que ele acha que o chamado mundo das ideias... Vamos colocar aqui, tá? Então tem o mundo das ideias, eu vou colocar até em caps lock para vocês
assimilarem que esse para ele é um mundo superior, né? Por que o mundo das ideias é então superior ao chamado mundo sensível, que eu vou colocar em letras minúsculas aqui para dar essa ideia de inferioridade, né? O que é o mundo sensível, então? É o mundo das coisas que a gente percebe pelos sentidos. É tudo aquilo que faz parte do meu campo de visão, é tudo aquilo que eu posso ouvir, é tudo aquilo que eu posso tocar, é tudo aquilo que eu posso sentir o cheiro, etc., né? Então, tudo que eu percebo sensorialmente. Mas para ele, nada disso é conhecimento. Os sentidos não nos dão conhecimento, né? No caso do mundo sensível, gurizada, vamos colocar aqui sentidos, né? Os sentidos, segundo ele, só nos dão opinião e não conhecimento verdadeiro. E o que é opinião? Em grego a gente fala doxa, né? Doxa. Opinião para ele é doxa. Porque as coisas do mundo sensível são mutáveis. Para ele, o mundo sensível é um mundo permanentemente submetido à mudança, entendeu? E tem um argumento para isso, né? Tudo que existe concretamente muda, ainda que algumas coisas mudem numa velocidade maior ou menor do que outras. Por exemplo, uma rocha para erodir, para formar uma falésia, alguma coisa assim, demora muito mais tempo do que um ser humano para envelhecer, para perecer, né? Ou uma fruta, ou qualquer coisa assim, né? Evidentemente, um metal vai oxidar depois de um certo tempo, mas ele se modifica, se desgasta, sei lá, de uma maneira muito mais vagarosa do que um animalzinho qualquer, né? Então é mais ou menos assim que Platão pensa, mas igual, tudo aquilo que eu percebo pelos sentidos está submetido à mudança. Quer ver uma coisa? Imagina que eu conheço qualquer um ou qualquer uma de vocês aí, hoje em dia, tá? Eu conheço vocês e eu vejo vocês através dos meus olhos, ou seja, utilizando uma capacidade sensorial. Vocês são objetos do mundo sensível, entendeu? Vocês são objetos do mundo sensível. Aí, digamos que esse ano acabe, vocês passam no vestibular, vão estudar numa universidade talvez mais distante daqui, vão fazer carreira em outro lugar. Aí daqui a 20 anos eu topo com algum de vocês ou alguma de vocês na rua. Eu vou reconhecer vocês imediatamente ou vocês vão reconhecer a mim imediatamente? Pode ser que não, né? Porque eu vou ter mudado e vocês vão ter mudado também. Então, quando eu passo um bom tempo sem ver uma pessoa ou sem passar num lugar e aí a pessoa mudou, o lugar mudou, uma rua onde vocês não passam há muito tempo e daqui a pouco construíram ali um prédio, a rua mudou completamente e vocês até ficam naquela dúvida, mas será que é a mesma rua que eu estava pensando, né? Então, são coisas submetidas à mudança. E quando as coisas mudam e eu me deparo novamente com elas, depois de elas terem mudado, eu preciso reconhecê-las, não é isso? Então, tudo aquilo que muda depois de um certo tempo, justamente porque mudou, eu preciso reconhecer. Faz sentido para vocês? Só que o que é a palavra reconhecer, gurizada? Qual é o significado mais básico dessa palavra? Reconhecer significa conhecer de novo, conhecer novamente. Agora, se eu preciso conhecer novamente uma coisa, é porque eu não conhecia essa coisa plenamente, né? Então, tudo aquilo que faz parte do mundo sensível e é mutável, se eu ficar um bom tempo sem me deparar com essa coisa, com essa pessoa, depois eu vou ter que reconhecê-la, porque quando eu me deparar com ela novamente, ela vai ter se modificado, entendeu? Então, tudo aquilo que é do mundo sensível, eu preciso reconhecer, e isso prova que eu não tenho conhecimento verdadeiro e efetivo. Agora, compara isso com o mundo das ideias, né? Qualquer objeto retangular aqui do mundo sensível, ele vai perecer, ele vai apodrecer, ele não vai durar para sempre, né? Mas a forma de retângulo, como ideia, formas e ideias para Platão são a mesma coisa, né? Ela não vai desaparecer. Gente, um quadrado tem 4 lados iguais. E isso a gente sabe desde o tempo dos babilônios. Agora, qual é o objeto concreto dos babilônios que sobrou para nós? Muito pouca coisa arqueologicamente, né? Mas a forma de quadrado que eles já conheciam continua sendo a mesma que a gente usa até hoje. A figura geométrica formada por 4 retas que se coadunam ali, certo? Então, as verdades matemáticas, os conceitos abstratos, essa coisa toda, né, tende a permanecer igual. Então, para os egípcios, 2 mais 2 é 4. Né? Para os gregos dessa época, 2 mais 2 é 4. E para a gente hoje, 2 mais 2 continua sendo 4. Então, o mundo materialmente muda, mas conceitualmente ele acaba se mantendo igual, né? As verdades perduram por detrás das mudanças históricas ou das variações culturais, as verdades ligadas a entidades matemáticas, geométricas, enfim, abstrações, certo? E aí, gurizada, aqui as ideias, na verdade, então, a gente pode chamar de formas, ou a gente pode chamar de conceitos, né? As ideias, gurizada, nos dão conhecimento verdadeiro. Então, o que é preciso fazer para obter conhecimento? Conhecimento que eu estou colocando aqui, né, e que em grego se fala episteme. Né? Então, é uma disputa da doxa, que é a opinião, contra a episteme, que é o conhecimento verdadeiro. Platão até nos ajuda hoje a argumentar
quando a gente está tratando de um tema bem contemporâneo, que é a tal da pós-verdade, né? Vivendo a época da pós-verdade, então o saber científico de repente já não tem mais a autoridade que tinha, já está sendo contestado, aí surgem antivacinas, surgem terraplanismo, surgem coisas assim, e a gente está vivendo uma época em que o primado da opinião é muito forte, então diz, mas a minha opinião, eu acho isso, deu e acabou. E aí tu chega para ele com uma série de dados e confronta, olha, por tal coisa, tem até uma lei da natureza que é contrária ao que tu está dizendo e tudo mais, e ele não se convence, né, e continua sustentando aquela opinião, por mais irracional que seja. Né? E aí o que tem aqui em Platão que pode nos ajudar a dar uma contribuição? Gurizada, para Platão, opinião e conhecimento não são a mesma coisa, né? Opinião não é conhecimento verdadeiro, é aparência de conhecimento, certo? O conhecimento verdadeiro, então, depende do quê? Da gente se desligar do corpo. E é isso que vai aparecer lá na alegoria da caverna de Platão, né? Sair da caverna é a gente se desligar do corpo, a gente buscar o conhecimento com aquilo que o pensamento pode dar. Então, conhecimento para Platão jamais vem dos sentidos, vem do pensamento puro. O que é o pensamento puro? É aquilo que Platão chama de contemplação. Né? Então, contemplar não é contemplar no sentido de estar vendo fisicamente alguma coisa, contemplar no sentido de estar trabalhando com uma ideia na cabeça, pura e simplesmente uma ideia, né? Sem passar pelo mundo sensível. Certo, gente? Então, basicamente, esse daqui é o pensamento dele, né? Bom, se a gente pudesse também fazer mais uma transposição de Platão para os dias de hoje, né? Platão concordaria com a ciência de hoje, com aquilo que começa a se construir na Idade Moderna, que a gente chama de ciência moderna? É claro que Platão não concordaria com nada disso, né? Platão diria, olha, a ciência de vocês hoje, no século XXI, está completamente equivocada, porque a ciência de vocês justamente parte da observação empírica dos fenômenos e daí busca a sua verdade. E Platão diria, isso não dá conhecimento verdadeiro, né? É uma outra maneira de tentar encaixar Platão nos dias de hoje. Não por acaso, gurizada, mais tarde, quando vem o cristianismo e vem as primeiras correntes de pensamento cristão, a gente vai ter Santo Agostinho e a patrística, né, que é uma corrente de pensamento que domina grande parte da Idade Média, e a patrística de Santo Agostinho é completamente inspirada em Platão. E justamente daí que surge aquele princípio da igreja e se reforça de que os sentidos não podem dar conhecimento, e é por isso que durante a Idade Média nós tivemos muito pouco avanço no sentido da ciência como observação, como experimentação. É só quando a Idade Média declina, quando o poder da igreja diminui, é que a ciência experimental e observacional volta com força, né? Ali com Copérnico, Galileu e daí por diante, né? Justamente porque as ideias de Platão invadiram a Idade Média a partir do pensamento da patrística lá de Santo Agostinho, certo? Depois a gente vai ver o pensamento cristão, mas é só já para fazer o link aí necessário, caso vocês já tenham visto, trabalhado esse conteúdo alguma vez, assim, de alguma maneira, tá? Então, isso é bem importante pra gente aqui. Bueno, então basicamente é isso, tá? Platão é isso aí, gurizada, né? Não tem mais muito o que falar, a não ser duas coisas, tá? Duas coisas ainda pra gente fechar. Primeiro, segundo Platão, esse nosso mundo aqui é um mundo imperfeito, tá? É um mundo de punição até. É uma coisa que vai influenciar depois, talvez até a doutrina espírita, né? Então, esse mundo aqui não é o melhor dos mundos, ele não é um mundo perfeito, ele é um mundo onde a gente está aqui para aprender alguma coisa ou para pagar alguma coisa, né? E aí, nesse sentido, que a gente tem um grande complemento que Platão faz em relação ao pensamento de Sócrates, né? Por quê? Ele tem uma preocupação, na verdade, né? Ele tem Platão tem duas grandes preocupações filosóficas, né? Uma delas eu já falei, a preocupação de juntar mobilismo com imobilismo, né? De conciliar Heráclito com Parmênides. E isso ele faz com essa sua teoria das ideias. Mas tem uma outra coisa que ele faz também com essa sua teoria das ideias, que é o seguinte: Sócrates, seu grande mestre, dizia que todos nós trazemos o conhecimento, que cada um traz a verdade dentro de si. Vocês lembram disso, né? A gente trabalhou 2 aulas atrás. Só que Sócrates nunca disse de onde vem esse conhecimento. Ele usava a ironia, a maiêutica, fazia o diálogo com os seus interlocutores e dizia, eu não ensino nada, eu nada sei, eu não posso ensinar ninguém. Cada um traz a verdade dentro de si. Então eu ajudo a pessoa a buscar dentro de si essa verdade. Tá, beleza. Mas de onde vem? Quem colocou essa verdade dentro do indivíduo, né? Os deuses, ou ele recebeu por memória genética? Sócrates nunca respondeu a essa pergunta,
é porque ele nunca fez essa pergunta. A gente diz o seguinte, gurizada, que o pensamento de Sócrates era um pensamento que não tinha uma metafísica. Estou caindo aqui, né? De vez em quando a plataforma cai, não segura, tá? Vocês estão me ouvindo? A metafísica, né? E o que é metafísica? Essa palavrinha que eu estou colocando para vocês aqui no chat, tá? A física, gurizada, é um ramo da filosofia que estuda as coisas que não podem ser provadas concretamente e que não são coisas necessariamente religiosas ou mitológicas, mas são coisas que estão além do alcance dos sentidos, né? Partes da realidade, partes do universo que não estão ao alcance dos sentidos. Então, meta significa além, além de. E física vem de physis, natureza, né? Concretude. Então, são as questões mais amplas e abstratas que a filosofia vai trabalhar, né? E o pensamento socrático era um pensamento muito imanente, muito voltado para o concreto, não tinha uma metafísica. Já o pensamento de Platão vai ter uma metafísica. Quando ele sustenta que existe um mundo das ideias, que é um mundo indemonstrável pelos sentidos, mas ele diz que esse mundo está aí, né? E que esse mundo existe e tal e coisa, ele está elaborando uma teoria que não é uma teoria religiosa, né, sobrenatural, mas é uma teoria completamente abstrata, embora racional, né? E aí, justamente, Platão vai responder a esse questionamento que se faz em relação a Sócrates. Sócrates não disse de onde vem o conhecimento que cada sujeito traz dentro de si. Aí Platão diz o seguinte: vem do mundo das ideias. Então, segundo Platão, nós temos uma alma, tá? Uma alma imortal. Não está trabalhando isso em sentido religioso, tá? Segundo ele, a alma tem uma existência efetivamente racional e tudo, né? A alma racional até. A alma, então, é imortal, eterna, e a nossa alma veio do mundo das ideias. Ela existia lá, estava lá no mundo das ideias. Só que ela fez alguma coisa errada lá no mundo das ideias, né? A nossa alma cometeu algum delito, cometeu algum erro, algum pecado, alguma coisa assim, e foi rebaixada, né? Que nem o Inter aí recentemente, né? Nossa alma foi rebaixada. Então, o mundo sensível é tipo a série B, né? Então, tu tem lá o mundo das ideias, e aí a nossa alma foi rebaixada e condenada a passar um tempo aqui no mundo sensível. E aí a nossa alma foi revestida por um invólucro muito grosseiro, que é o corpo. E é por isso que Platão despreza o corpo, compreendeu? E o corpo, por ser um invólucro muito grosseiro para a nossa alma, acaba dificultando o acesso que nós temos à lembrança do nosso pensamento, né? A lembrança daquilo que nós trazemos como recordação lá do mundo das ideias. Entendeu? Então, da onde vem o conhecimento verdadeiro? Da lembrança que nós trazemos, que a nossa alma traz do tempo que ela esteve lá no mundo das ideias, né? E que o corpo impede de lembrar com facilidade. Então, quando Sócrates dialogava com os jovens, segundo Platão, Sócrates estava libertando a alma desses jovens, fazendo com que esses jovens acessassem coisas que já tinham visto, que já sabiam lá do mundo das ideias, mas que aqui a existência corpórea impedia, impossibilitava de recordar, certo? Então, para Platão, gurizada, o conhecimento é uma questão de reminiscência. Reminiscência, beleza? Reminiscência, estou colocando aí uma questão de reminiscência, de lembrança, de memória remota, né? Quando as pessoas vão fazer terapia e às vezes fazem algum tipo de regressão, né? Para tentar descobrir em que ponto da sua vida, talvez lá no útero materno ainda, no ventre materno, se gerou algum trauma, né? Que vai moldar a sua personalidade, né? Então, é reminiscência, né? São lembranças antigas. Deu para entender? Então, para Platão, basicamente é isso. Então, por isso o mundo das ideias é mais importante. Por isso a gente tem que se libertar.
né, desse mundo sensível, a gente tem que se libertar dessas coisas aqui e tentar alcançar o conhecimento verdadeiro pelo pensamento puro, que é o exercício pleno da alma. O corpo, para ele, então, nos engana. Tem um dos diálogos platônicos, por exemplo, chama-se Mênon, só para dar uma referência já bibliográfica para vocês. Mênon, estou colocando o nome aqui. Mênon é a seguinte história: Sócrates está dialogando com o pessoal, Sócrates é ali como personagem principal do diálogo, e ele quer provar o seu método, ele quer provar que a maiêutica funciona. E aí mandam chamar um escravo iletrado chamado Mênon, né? Mênon era o nome desse escravo. Mênon nunca teve aula de matemática ou de geometria ou de nada disso. E Sócrates começa a conversar com o Mênon e, colocando perguntas bem hábeis para o Mênon responder, Sócrates acaba fazendo com que o Mênon formule teoremas, né? E aí Sócrates prova ali para os seus interlocutores, viu como ele sabia, né, dessas coisas e tal. Eu não ensinei para ele, eu simplesmente fui perguntando e ele foi me respondendo, e ele buscou dentro de si as fórmulas matemáticas, os teoremas ali, que ele acabou verbalizando, que ele acabou expressando. Então é bem interessante, né, gente, essa perspectiva do conhecimento, e vai muito ao encontro do que hoje nós temos como teorias pedagógicas, né, de ajudar o professor, ajudando o indivíduo a construir o conhecimento, né, não propriamente transferindo o conhecimento para ele, não propriamente trabalhando no sentido do que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Por que eu estou falando de Paulo Freire, gurizada? Porque 2 ou 3 anos atrás, Paulo Freire caiu na prova do Enem já, né? Então é um cara que está entrando aí. Agora acho que é até mais difícil que caia em função do governo que está aí, mas, né, tudo é possível. Paulo Freire dizia, né, não é possível ter uma educação bancária. O professor não pode ter para transmitir o conhecimento como se fizesse uma transferência de uma conta bancária para outra conta bancária, como se fizesse um depósito, né, de alguma coisa, de algum valor, né? Na verdade, o papel do professor é uma mediação entre o indivíduo que está ali aprendendo e a realidade, né, para que o indivíduo construa o conhecimento a partir da sua experiência, a partir da sua capacidade. Então, o pensamento socrático é mais ou menos isso, né? Então, ele não está ali para ensinar ninguém, ele está ali para ajudar o indivíduo a acessar o seu próprio raciocínio, a construir ou buscar suas verdades. Basicamente é isso, né? E segundo, tá? Segundo Platão, gurizada, tudo que existe aqui no mundo sensível é cópia imperfeita lá do mundo das ideias. Então, por exemplo, nós aqui no mundo sensível temos muitas mesas, né? E segundo Platão, existe uma ideia de mesa que está lá no mundo das ideias, ou seja, um conceito de mesa. E todas as mesas que nós vemos aqui na realidade se derivam desse conceito. Então, o que é uma mesa? É uma coisa que tem que ter um pé, ou 4, ou 1, ou 3, e tem que ter um tampo, e tem que servir para tal função. Então, o conceito de mesa para Platão, que está lá no mundo das ideias, que é a verdadeira mesa. Toda mesa concreta aqui do mundo sensível é uma cópia imperfeita, é uma tentativa imperfeita de materializar esse conceito, né? E é imperfeita justamente porque é perecível, porque é mutável, porque está sujeito ao desgaste, enfim, né, à corrosão, né? Então, cada homem do mundo sensível é uma cópia imperfeita da ideia de homem que está lá. Cada mulher do mundo sensível é uma cópia imperfeita da ideia de mulher que está lá no mundo das ideias. Cada cachorro do mundo sensível, idem, é uma cópia imperfeita da ideia de cachorro que está lá, né? E assim vai. Então, segundo Platão, como é que as coisas se geraram aqui no mundo, né? Como cópias imperfeitas da ideia dessa mesma coisa que existe lá no mundo das ideias. É como se fosse a ideia, uma matriz, né? É como se a gente fizesse um xerox, entendeu? Tu tem o original e aí tu faz um xerox. E o xerox nunca vai ser tão perfeito quanto o original. Sempre vai sair meio borradinho, sempre vai perder um pouco da qualidade ali e tal. Então, basicamente, a relação da coisa concreta com a ideia da coisa é a relação entre o documento original e o xerox que a gente faz dessa coisa, beleza? Gente, para fechar, tá? Aristóteles depois vai contestar isso, e justamente é aí que Aristóteles vai criar o conceito de biogênese, vai trabalhar a questão da abiogênese também, né? Biogênese principalmente, né? Aristóteles não concorda com Platão, porque Platão diz que cada cachorro do mundo sensível surge como uma cópia imperfeita da ideia de cachorro que está lá no mundo das ideias. Aristóteles, que é um cara que tem uma visão muito biologicista, acha graça disso, né? Então Aristóteles diz, olha, que eu saiba, cada cachorro do mundo sensível nasceu de um outro cachorro mais uma cadela, né? Que por sua vez nasceram de outros 4, talvez, e assim vai, né? Então digamos que biogênese e abiogênese são conceitos que Aristóteles problematiza, mas de uma maneira bastante empírica, assim, para contestar o pensamento de Platão, né? Depois a gente vê Aristóteles. Gente, alegoria da caverna, tá? Vou tomar mais um minutinho aqui, só para a gente dar um fechamento.
A Alegoria da Caverna está na obra República ou A República de Platão, e eu coloquei ela no livro de vocês, tá? Deixa eu só ver aqui a página que está, e eu queria que vocês lessem como dever de casa. Ah, não coloquei no livro não, tá? Não, acabei não colocando, tá? Mas se vocês conseguem achar na internet esse texto bem fácil, ou eu posso encaminhar depois ali para o grupo, tá? Para vocês darem uma lida. A República, então, é a obra mais importante de Platão. É um diálogo em que Sócrates aparece também como personagem principal, e é um diálogo cujo tema é a justiça. O que é a justiça? Ah, ô senhor, mas eu achava que a República era um diálogo sobre uma sociedade perfeita. Não, é sobre justiça. E a partir do momento em que um conceito de justiça começa a surgir, começa a ser parido, é que eles vão utilizar esse conceito novo para tentar imaginar como a partir dele se poderia organizar uma cidade ideal, tá? Então, a República, lá no capítulo 7, ou livro 7, como a gente diz, tem a famosa Alegoria da Caverna, né? Que é uma metáfora bem interessante de Platão. Acho que todo mundo conhece a história, né? Os indivíduos vivem presos lá, observando a parede ao fundo da caverna, e as sombras do que passa lá fora vão sendo projetadas nessa parede, e aí os indivíduos nunca saíram lá para a rua e acham que as sombras são as verdadeiras coisas, até que um deles consegue quebrar as correntes que o prendem e vai lá fora e vê as verdadeiras coisas, né? Primeiro ele se ofusca com a luz, e depois ele volta para dentro para tentar salvar os demais, e é ridicularizado, pode até ser morto. Então, basicamente, ali Platão está contando a história de Sócrates, né? Gente, dever de casa para vocês. Leiam a Alegoria da Caverna, e aí na próxima aula eu começo com ela. A gente faz uma análise assim de 1 minutinho ou 2 dela. Tem algumas nuances bem importantes ali para vocês saberem. E aí a gente passa então para o pensamento de Aristóteles. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, gurizadas, podem entrar na fila ali do microfone, ou podem colocar aqui no chat. Uma duvidazinha pontual que eu posso tirar rapidinho aqui antes de encerrar. Nada? Tá tranquilo para vocês? Então tá, gente. Espero ter ajudado, né, mais um pouquinho nessa construção de conhecimentos. Façam esse arco, né, que depois eu vou fazer um bonitinho e vou mostrar para vocês, tá? Eu não tive tempo ainda de fazer, mas vou pegar uma folha maior e vou fazer ele bonitinho, assim como sugestão para vocês terem assim um modelinho para conseguirem olhar toda a filosofia grega, que é uma das coisas mais importantes que tem. Mandar o arco... Tá, beleza, eu vou fazer vou tirar uma foto e vou mandar lá pro grupo, beleza? E aí coloco também a Alegoria da Caverna lá para vocês, certo? Valeu, gurizada, se cuidem, um bom resto de semana para vocês, bom feriado, estudem. Vocês já podem ir fazendo questões do livro, galera, tá? Vocês têm várias questões ali a partir da página 5. Na página 5 nós temos umas questões, gurizada, entre as 5 e as 6, que nós faríamos em sala de aula, tá? Depois vocês têm, ainda na página 6, mais uma série de questões, que são os testes ali, né, que tem umas 10 questões e tudo mais, tá? Essas 5 questões, eu tinha explicado isso na primeira aula, tá? Essas questões que eu chamo aqui no livro de exercícios de fixação, tá? Só para lembrar vocês, gente, tá? Exercícios de fixação no livro não tem gabarito no livro, tá? Porque eram questões que nós faríamos em sala de aula, né? Caso as coisas estivessem normais. Agora, no caso aqui da outra sequência de questões que sempre entra em seguida, que eu chamo de testes, tem gabarito no próprio livro. Então vocês podem fazer tanto uma quanto outra lista, né? E se pintar alguma dúvida, enviem, gurizada, encaminhem via grupo, ou tirem na próxima aula aqui, que eu acho que é bem importante também que a gente